Poeira, baixa umidade, as consequências do período de estiagem na saúde. Você sabe como amenizar tanto desconforto causado pela seca? Vacinas, será que elas protegem contra a gripe? Show Bactérias, o Saúde para Todos ensina você a lavar as mãos corretamente. E a pele, como reage o maior órgão do corpo humano no outono seco? Tudo isso agora, no Saúde para Todos. Olá, bom dia, tudo bem com você aí de casa? Está no ar o programa Saúde para Todos, o seu espaço na televisão. Bom, e iniciando o programa, já quero falar para você de uma promoção super legal do mês de junho aqui do Saúde para Todos. Então pegue o telefone, ligue no 3326-6030 e participe então da nossa promoção do mês de junho. Dê uma sugestão para o programa Saúde para Todos, uma sugestão de assunto que você gostaria de ver aqui no programa. E concorra então a esses presentões aqui para você, um massageador presente da Ultramed e também uma cesta de beleza presente lá da Mãe Terra, uma cesta recheada aí de produtos para você. E o massageador também não poderia ser outro, né? Um dos melhores aí para você relaxar no final de tarde, relaxar na sua casa, enfim. 2 presentes maravilhosos que o Saúde para Todos está proporcionando para você que ligar para o 3326-6030, deixar o seu nome, o seu telefone e uma sugestão para o programa. Participe! O programa de hoje, inclusive, já é uma sugestão de você aí de casa que começa a sentir os efeitos do período de estiagem na região. Não precisa ser nem meteorologista para perceber que o período de seca começou mais cedo este ano, aqui em Mato Grosso principalmente. Pior para a saúde, porque poeira combinada ao calor excessivo e a baixa umidade relativa do ar são causadores de um mal que pouca gente fica de fora nesta época do ano: doença respiratória. Este ano ela veio mais cedo. Há pelo menos 2 meses não se via chuva na região. Para piorar, as temperaturas caem à noite e vão lá em cima durante o dia. Não há organismo que aguente. O jeito é tentar se proteger de alguma forma para não sentir tanto os efeitos que a seca, o sol forte e a baixa umidade do ar causam no corpo humano. Lavo, molho, ponho pano, toalha molhada, uma bacia e sofro muito com esse sol. Faz todo mundo protetor solar. Protetor solar, então. Uhum. Faz todo mundo tomar água bastante? Bastante. Eu mesmo, eu não tenho ninguém que mora, eu moro sozinho. Eu mesmo tomo bastante, uns 2 litros de água por dia. Aí eu uso bastante aquele umidificador, né? Porque o ar é muito seco, então eu uso o umidificador. É a única coisa que realmente dá uma melhorada, uma amenizada na situação. E muita queimada, hoje já começa muita fumaça, né? E acaba tendo transtorno aí, principalmente para via respiratória, né? Difícil falar de saúde em condições como esta aqui, onde moradores têm que dividir casas com uma estrada de muito movimento, como é a estrada do Ararão, e o bairro também que não tem asfalto. Vamos acompanhar aqui, Luciene, para mostrar um pouco a situação desses moradores, que é só um exemplo do que acontece com moradores que moram em bairros onde não tem asfalto. Principalmente moradores em que tem que dividir justamente estradas, como esta aqui. Olha só, como que é pisar nesse talco. A estrada simplesmente vira um talco de poeira solta nessa época do ano. E a seca esse ano veio muito cedo. E eles então estão já enfrentando essa situação muito cedo. A gente vai conversar com alguns moradores aqui do bairro Biquinha para conhecer a realidade deles então. Nós vamos chegar aqui na casa do seu Antônio de Souza, que mora bem na esquina do problema. Essa é a esquina do problema, né, seu Antônio de Souza? É a esquina da terra, Ana. E você vê, vocês chegaram agora, o movimento já não está tanto como é na parte da manhã, né? Mas isso aqui das 5 horas da manhã até mais ou menos 11 horas e depois da 1h30 até as 6, 7 da noite é um pouquinho pior do que você está vendo aí, olha. E a gente tem que conviver, não é de agora, já são longos anos, né? Promessas são muitas nas épocas das eleições, né? Mas para chegar e concretar a realidade, aí é difícil, porque quem você procura, você não encontra. Nem para te dar uma solução do que pode acontecer, se eles podem fazerem, se não podem, entendeu? Fica jogando, né?
Agora, na prática, seu Antônio, o que acontece com a família do senhor por conta dessa poeira? O que acontece que aqui, eu não vou falar dos vizinhos, vou falar da minha família. A minha esposa, por exemplo, é 3, 4 vezes por dia no inalador, né? O meu filho já precisa usar inalador, né? Eu, até o momento, ainda não precisei. E aqui também os vizinhos, olha, se você entrar aqui na vila e procurar, de cada família aqui, pelo menos uma pessoa está com problema respiratório. E aí eu te pergunto, por quê? Está aqui, olha. Vai para a escola, tem que passar aqui. Se vai no supermercado, tem que passar aqui. Se vai no bar, tem que passar aqui. Se vai para o trabalho, não tem outra saída. Amenizar pelo menos um pouquinho, seu Antônio, que a gente sabe que é muito difícil amenizar essa situação nessa época do ano. O que vocês fazem? Não, a gente aqui da vila, por exemplo, à frente da rua, a gente molha, né? Chega a tardezinha, a gente faz o possível com a água que tem disponível. E no mais, à noite, para dormir, já limpa a casa uma vez no dia, né? E quando chega a noite, todos aqui, pode procurarem que você vai ver que é uma realidade. Quando chega a noite para dormir, tem que fazer limpeza total na casa inteira para conseguir dormir, senão não tem como no meio do pó. Quando às vezes vem ali dar uma molhada, é porque a gente já ligou 3, 4, 5, 6 vezes. Porque caso contrário, eu acho que eles não sabem que existe isso aqui. Você entendeu? Eu acredito que eles acham que não existe, ou até calculam que pode estar pavimentado, né? Que na realidade não está. Temos 1 milhão de metros quadrados de loteamentos antigos, ao tempo que isso era compromisso do município, então ficou essa herança perversa que nós estamos pagando a cada ano na faixa de 100 mil metros quadrados. Então esse ano nós já estipulamos alguns bairros, como concluir o Jardim Europa, Monte Líbano, parte do San Diego, concluir toda a região da Santa Terezinha, Vila Alta, que tem uns pedaços faltando. Então nós temos um elenco de coisas. Nós pretendemos abrir uma nova programação que permita dar uma esperança para aquele povo lá que também é muito antigo, é próximo do Jardim Europa. Agora, com a conclusão do Jardim Europa, eles vão nos visitar lá, os nossos patrulheiros, vão dizer, e por que nós não? Então, nós reconhecemos sim o direito de todos, porém, ainda não foi contemplado o Jardim Balneário. Bom, é quase impossível não ter que comentar esse assunto, né, aqui no programa, porque uma coisa acaba desencadeando outra, que é a questão da prevenção e da saúde, é claro. A gente sabe que andam juntas essas duas coisas e sempre acaba sobrando para o poder público, né? A questão da prevenção, então é melhor prevenir do que depois ter que pagar a conta do hospital, por exemplo, da população que vai parar no hospital por conta de doenças respiratórias causadas aí pela falta de prevenção. Então é impossível não comentar esse assunto aqui. Bom, mas hoje, já que o assunto então é doença respiratória, nós vamos contar com a ajuda profissional do otorrinolaringologista, o Dr. Antônio Claré, que está aqui com a gente hoje. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom, doutor, já começaram aí os casos de infecções de garganta, irritações provocadas pelo período de estiagem em Tangará da Serra? Claro, muito. Agora nós costumamos chamar de o período das ites, das sinusites, das rinites, das amigdalites, faringites, e aí vai. Exatamente por causa dos problemas climáticos nesse período sazonal. Agora, esses problemas são desenvolvidos, acabam sendo desencadeados por conta desse período ou geralmente já é uma predisposição? Quem já tem o problema que nessa época fica pior, vamos dizer assim. A nossa região ela é bem específica para isso, a região centro-oeste, é bem claro isso, é uma mudança brusca, né, da época das chuvas. As chuvas param e a umidade do ar cai bastante, ou seja, a umidade do ar para ser normal teria que estar em torno de 70%, né? Hoje, 70%. Atualmente, aqui está em torno de 20%, 30%, né? E caindo mais ainda, a tendência é piorar. Considerado o clima de deserto, como se diz, né? Clima de deserto, né? Na região centro-oeste. E as chuvas têm um poder importante na natureza de dispersão das partículas poluentes do ambiente. Aí que está. Essas partículas poluentes são as fumaças dos escapamentos dos carros, as queimadas, né? Não há reciclagem de lixo, então as queimadas principalmente, então tudo isso aumenta os poluentes no ar. E quando o clima é muito seco também e a temperatura alta, os vírus e os ácaros e os fungos também ficam em suspensão no ar.
E só quem vai remover essa suspensão seria naturalmente o período das chuvas. O único poder que existe seriam as chuvas para remover esses poluentes, os vírus e os ácidos do ambiente atualmente, né? Quer dizer, mesmo então, quando está ventando, não tem nada a ver, né? Fica da mesma forma. O vento só por si só não resolve, né? E às vezes o vento traz outras coisas também, como agrotóxico, como poeiras, né, também. Então, e no substrato da poeira tem ácaros, tem fungos também. Então esse período é muito típico por causa disso. Umidade baixa e temperatura alta, não há dispersão dos vetores que causam doenças respiratórias. Agora, doutor, para que as pessoas até em casa, até os mais leigos e não leigos, entendam melhor o funcionamento do nosso organismo, como que ele lida com esse clima que a gente está vivendo? Como é que o organismo, o que ele sente, vamos dizer assim, se a gente pudesse descrever hoje o organismo para as pessoas, o que ele sente? O organismo humano ele é uma máquina, vamos dizer, perfeita, né? Tem um poder e uma capacidade de adaptação muito grande, né? Só que nada acima dos limites, vamos dizer assim. Então, o que acontece? A gente, quando o clima muda muito, a temperatura brusca e calor e umidade muito baixa, o nosso organismo começa a lançar mão dos fluidos internos, uma tentativa de recuperação. Mas se isso persistir por 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí começa a gerar problemas mais específicos. Na verdade, o nosso organismo vai reagir da primeira maneira, começa a ressecar a mucosa nasal, a garganta fica seca, o nariz fica seco, começa a vir tosses, né? E os sangramentos nasais também muito frequentes nessa época por causa do clima seco. Então, na maioria das vezes, isso vai facilitar a penetração de vírus, né, e bactérias. Então, aí, as doenças respiratórias propriamente ditas, como as amigdalites, as faringites, né, as laringotraqueites, que é muito frequente nessa época, com tosses, pessoas perdem a voz, com a voz bem disfônicas também nessa época, né? É muito frequente isso no nosso consultório. Quer dizer, e o período também bastante quente, quer dizer, favorece ainda mais. A pessoa vai tomar um copo de água gelada, por exemplo. Já isso, aí as pessoas, exato, aí eles abusam, né? O ar-condicionado é estritamente muito gelado, os litros que as pessoas gerem também muito gelados, então esse choque térmico também, às vezes tende a agravar a situação, né? Bom, daqui a pouquinho o senhor continua conversando com a gente, vai dar dicas muito importantes aqui no programa e nós vamos para o intervalo, então daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista com o Dr. Antônio Claret e também nós vamos saber por que as vacinas contra a gripe são importantes. E você sabe lavar as mãos corretamente? Pois é, aposto que você vai aprender algo novo aqui no Saúde para Todos. Então não saia daí, nós voltamos já já.